galera, tudo tranquilo com vocês? No nosso vídeo de hoje da disciplina de materiais de construção, vamos continuar falando, dessa introdução aos materiais. Bom, pessoal, na última aula a gente conversou sobre o surgimento do átomo, é aquela parte de ciência dos materiais, da classificação dos elementos químicos, as ligações, as condições que o material de construção tinha que ter, condições econômicas, estéticas, com suas técnicas. Conversamos sobre a evolução do material de construção ao longo do tempo e hoje a gente vai falar sobre propriedades dos materiais, algumas propriedades que a gente relaciona aos materiais, sobretudo aos materiais de construção, O que seriam essas propriedades? Pessoal, nada mais seriam que qualidades externas que vão caracterizar um determinado material e diferenciar ele de outro, Cada material é conhecido através de suas propriedades e aí também através do comportamento que esse material tem quando exposto a agentes externos, Essas propriedades elas vão variar, de acordo com o tipo de material. E aí, para quem vai construir e quem vai, sobretudo, especificar os materiais, é muito importante conhecer as propriedades de cada material, para que seja possível deduzir como é que esse material vai se comportar no dia a dia da obra, na nossa prática. Bom, a gente tem aí como primeira propriedade a extensão, que vai ser a propriedade que os corpos possuem de ocupar um lugar, determinado lugar no espaço. A gente tem o peso e a massa, que são coisas distintas. O peso vai ser a força com que a massa é atraída para o centro da Terra e ela vai variar de local para local de acordo com a força da gravidade. Então, o material, ele vai apresentar determinada massa. A massa vai ser a quantidade de matéria constante no corpo, esteja onde ele estiver. Então a gente tem uma massa associada. Só que o peso ele é diferente, porque existe uma variação da gravidade e o peso ele é uma força, É o produto da massa de um determinado material pela aceleração da gravidade. Então o peso ele muda de um local para outro, entretanto a massa, que é a quantidade de matéria que tem um determinado material, possui a mesma. E aí tem uma tirinha, do Garfield, você está muito gordo, e o Garfield, diz, estou ouvindo, quero que você perca peso. Ouviu bem? Ele falou. E aí ele disse, e aí, aonde vai? A um planeta cuja gravidade seja menor, Então, realmente, se a massa é constante e a gravidade é menor, esse peso será menor, certo? Então, o certo é a gente se referir à massa, Não quanto você pesa, E qual sua massa, seria o correto a se dizer. Bom, massa específica e peso específico. A gente vai conversar bastante sobre isso quando a gente estiver vendo índices físicos agora em mecânica dos solos, A massa específica vai ser a relação entre a massa, de um determinado material e o volume que ele ocupa, e o peso específico, de forma similar, vai ser a relação do peso desse material sobre o volume que ele ocupa. Então a gente tem aí a massa específica, representada por ρ, essa letrinha aqui, com a divisão entre a massa e o volume, A gente tem a densidade ou massa específica. E aí o peso específico, a gente tem a relação do peso do material com o volume, E aí também a gente pode dizer que esse peso específico é a densidade multiplicada pela gravidade, que é o G, que a gente aqui nas nossas disciplinas adota como 9,81, certo? Bom, o volume. O volume vai ser o espaço que aquele material ocupa, o espaço ocupado por uma determinada quantidade de matéria, E a densidade, que é bem parecido lá com essa parte que a gente viu agora de massa específica, vai ser a relação entre a massa e a mesma massa, do mesmo volume de água destilada a 4 graus Celsius. Então a gente fala sempre intensidade relativa, por exemplo. Então a gente tem aqui, até um exemplo, Aqui a gente tem 1 kg de algodão e um peso de 1 kg, E a gente vê que o volume
né, do algodão é maior. Pessoal, se a densidade, né, ou o peso específico, a massa específica é a relação entre a massa e o volume, quanto maior o volume que aquele material ocupar, menor vai ser a densidade, né? E o contrário também é válido. Quanto menor o volume, maior é a densidade. Então a gente tem que ver aí essa, né, quando é diretamente proporcional e quando é inversamente proporcional à densidade de determinado material. A gente ainda tem outra propriedade dos materiais, né, que é a porosidade. Pessoal, a porosidade é a capacidade que o material tem de deixar, né, percolar entre seus vazios fluido, né, ou aí como a gente está vendo, água. E aí, né, a propriedade que tem a matéria de não ser contínua, havendo espaço entre as massas. Então a gente está vendo aqui esse exemplo, né, a água percolando aqui pelos vazios desse pedacinho de asfalto, por exemplo. A gente ainda tem a dureza, que é a resistência que o material apresenta, né, ao ser riscado. A gente também tem a tenacidade. Pessoal, a tenacidade vai ser a resistência que os corpos opõem ao choque ou percussão, certo? Também a tenacidade também pode ser definida como a capacidade que o material tem de absorver energia antes de romper, né? Então, quanto mais ele absorve energia antes do rompimento, mais tenaz esse material é. Interessante é que é comum se confundir dureza, né, com tenacidade. Porém, de certa forma, são propriedades opostas, né? Pois os materiais que possuem alta tenacidade geralmente são pouco duros, né? E vice-versa, né? Os que possuem muita dureza são pouco tenazes. Como é o exemplo do vidro, né? Exemplo, né? O diamante e o vidro são muito duros, mas são pouco tenazes, né? Absorvem pouca energia antes de romper, rompem logo, né? Entenda bem, eles resistem ao risco, porém não a pancadas, né? No caso, a quebra, né? Com a madeira ocorre exatamente o inverso, isto é, ela vai resistir, né? Vai absorver energia através do choque, mas aí absorve bastante energia antes de romper, mas não é resistente ao risco, né? E aí, outro exemplo aí é o ferro doce, que é o ferro quase puro, é mais tenaz e menos duro que o ferro fundido, por exemplo. A gente ainda tem outra propriedade, que é a maleabilidade ou plasticidade, que é a capacidade que os corpos têm de serem moldados, né, de se adelgarem, né, de se moldarem até formarem lâminas sem, no entanto, se romperem. E aí a gente vê o exemplo da argila, né, que ele possui bastante, a argila possui bastante maleabilidade, né, e é pouco dúctil. E aí o que seria, né, essa ductilidade? A ductilidade, como vocês estão vendo aí, é a capacidade que os corpos têm de se reduzirem a fios sem se romper. Então a gente vê aqui, ó, um metal, por exemplo, sendo tracionado, né, ó, sendo puxado. E aqui a gente tem três configurações. A primeira, ele se rompe, então aqui a ductilidade é baixa, né? Aqui já é um pouco maior, porque a gente tá vendo que ele se reduz, se alonga, né? Sua seção, ela reduz para romper, e aqui, ó, reduz mais ainda. No exemplo aqui são os fios, né? Desgaste, né, que é a perda de qualidades ou dimensões com uso contínuo ao longo do tempo. Elasticidade, a tendência que os corpos vão apresentar a retornar à forma primitiva após a aplicação de um esforço, ou seja, você faz um esforço naquele corpo e aí ele, por exemplo, se traciona, né, alonga seu comprimento. Só que existe naquele corpo uma tendência de retornar, certo? Então, quanto mais você estica, ele retorna, mais elástico vai ser aquele material, por exemplo. Durabilidade, que é a capacidade que os corpos apresentam de permanecerem sem alterações ao longo do tempo. Impenetrabilidade, a propriedade que indica não ser possível que dois corpos ocupem o mesmo lugar no espaço. Inércia é a propriedade que impede os corpos de modificarem por si mesmos seu estado inicial de repouso ou movimento, né? Então é aquela parte que a gente estuda lá em leis de Newton, né?
que um corpo ele tende a ficar em repouso até que haja sobre ele uma força externa que modifique seu estado de repouso, ou ainda um corpo tende a continuar em movimento retilíneo uniforme até que haja sobre ele uma força externa, né, que muda esse estado. Isso aí seria a inércia. A atração, que é a propriedade da matéria atrair a matéria, de acordo com a lei de atração das massas. Divisibilidade, né, que é aquela propriedade que os corpos têm de se dividir em fragmentos cada vez menores. E indestrutibilidade, que é a propriedade que a matéria tem de ser indestrutível ou pouco destrutível, né? Aí a gente vê bastante isso em resistência dos materiais, né, gráfico, tensão e deformação. Vai ser, pessoal, esse gráfico nada mais que uma descrição gráfica de como aquele material se comporta, né, sendo deformado. Ou seja, é aplicado sobre o material, né, uma tração uniaxial, e aí se observa a deformação, né, desse material ao longo do tempo com a aplicação dessa determinada tensão, certo? Essa curva, que é o gráfico, na verdade, tensão e deformação, ela vai ser obtida através de um ensaio de tração. Como é que funciona o ensaio, né? Você vai carregar um corpo de prova submetendo a uma carga de tração que aumenta gradativamente. Então, você vai como se você estivesse esticando, né, aquele corpo de prova, e aí você vai aumentando essa carga de forma gradativa, né? Os valores de carga e deslocamento são medidos continuamente, então você vai observar o valor da carga e quanto deslocou, né? Quanto tracionou, o valor da carga e quanto deslocou. Então esses valores eles são medidos, né, ao longo do ensaio, e a partir daí a gente traça uma curva de comportamento até que esse material rompa. Pessoal, atenção, a força por unidade de área e pode ser expressa em quilograma-força por centímetro quadrado ou por quilograma-força em milímetro quadrado. E a tensão ela é calculada simplesmente dividindo-se a força pela área na qual atua. Então, na verdade, a tensão é como se fosse uma pressão, né? Pressão é força sobre área e a tensão também. Como efeito da tensão, tem-se a deformação. Então, quando a determinado material é aplicado uma determinada tensão, aquele material tende a se deformar. E aí, em geral, essa deformação que ocorre, ela é representada de duas maneiras, né? A primeira, o número de centímetros de deformação por centímetro de comprimento, ou a segunda, o comprimento deformado como uma porcentagem do comprimento original, certo? Aqui a gente tem, por exemplo, aí um gráfico, tensão deformação, e aí a gente vê que essa deformação ela pode ser elástica ou plástica, né? A elástica, ela está relacionada à propriedade elástica do material, né? Vai ser a deformação que a gente consegue reverter, ou seja, é uma deformação que vai desaparecer quando você para de aplicar uma tensão àquele determinado material, certo? Essa deformação elástica, ela é praticamente proporcional à tensão aplicada. Então, o que acontece? Eu vou aplicando a tensão e de forma proporcional vai acontecendo essa deformação elástica, certo? Tá, a gente vê aqui, ó, linear, né? O aumento da tensão, a gente vê esse aumento aí também, da deformação. Aí nós temos também a deformação plástica, né? Pessoal, diferente da elástica, a deformação plástica do material, ela é permanente, né? Ou seja, vão ser aplicadas tensões naquele material que ultrapassam o limite de elasticidade dele, né? Então, o material ele é elástico até determinado ponto. Quando você aplica uma tensão maior que aquele limite, a deformação começa a ser plástica. Então, a gente observa até aqui no gráfico, ó, essa parte de deformação elástica, ou seja, se até aqui eu retirar a tensão, o material tende a voltar para o local. Se ultrapassa essa tensão, essa deformação começa a ser plástica, ou seja, o material não volta mais à sua forma original, certo? A deformação plástica é o resultado do deslocamento permanente dos átomos, né? Que constitui o material e, portanto, difere da deformação elástica, onde os átomos mantêm suas posições relativas.
Ductibilidade vai ser uma deformação plástica total até o ponto de ruptura, né? Então aí a gente observa que o material já não volta mais para o local, né? Mas o valor dessa ductibilidade pode ser expresso como alongamento e nas mesmas unidades de deformação. Então a gente tem, por exemplo, aqui um determinado corpo de prova de um material qualquer aqui que não está sendo dito, né? E aí é realizado esse ensaio de tração dele. A gente observa, ó, que a seção ela vai reduzindo, né? Que é justamente aquela parte de ductibilidade, né? Vai reduzindo até o ponto que ela vai romper, né? E aí, essa ductibilidade é justamente uma deformação plástica, porque o material ele rompe, ele não retorna, né, para a sua configuração inicial. Então a gente tem aqui, ó, o alongamento em porcentagem, né? Então aqui tá vendo, ó, 200 para 245, a gente vê ele aqui alongado, né? E aqui a distância, ó, entre esses dois pontos era 50, passou a ser 78. E aqui tá falando, né, em porcentagem de quanto foi esse alongamento em relação à configuração inicial. O material que a gente está observando, né, que tem essa curva, ele não vai deformar plasticamente antes de sua ruptura. Ou seja, ele é um material de comportamento frágil. Então, ele não consegue absorver muita energia antes de romper. Então, a gente diz quando isso acontece que o material é frágil. Ou seja, ele se rompe de maneira fácil, ainda na fase elástica. Você vê que o gráfico ali de tensão e deformação ele é interrompido, né? Para estes materiais, o domínio plástico é praticamente inexistente, né? Indicando sua pouca capacidade de absorver deformações permanentes. Então, a curva tensão-deformação se situa na fase elástica ou imediatamente ao fim desta, né? Não havendo como a gente identificar uma fase plástica. É justamente porque ele rompe antes de absorver essa tensão. Já o material dúctil, ele tem um limite elástico, né? A gente tá vendo aqui, ó. Então, ele tá vindo aqui, ó, a deformação elástica, né? Mas ela tem um limite, né? Além do qual ocorre uma deformação permanente. Então, a gente tá vendo aqui uma deformação plástica, que é a permanente, né? A capacidade do material resistir à deformação plástica é medida pela tensão de escoamento, que é determinada pela relação entre a força que iniciou a deformação permanente e a área da seção reta. Então, na curva tensão-deformação desse tipo de material, né, do material dúctil, a região plástica a gente consegue identificar facilmente, né? O ponto de escoamento, ele determina a transição entre as fases elástica e plástica, com ou sem patamar na curva, né? Então, a gente está visualizando isso aqui, né? A gente tem a fase elástica, a tensão de ruptura, né? E a fase plástica, certo? Aqui a gente tem comportamentos típicos das curvas de tensão-deformação. Aí no A, a gente tem a curva de um material dúctil, onde a gente identifica um patamar de escoamento, ó. Tá vendo? Que apresenta uma constância, né? A gente tem aqui a fase elástica, o patamar de escoamento com a fase plástica. Um material dúctil que não tem patamar de escoamento definido, né? A gente não tem como definir. Um material não linear. E o material frágil, né, que é aquele que a gente viu que rompia antes, né, de chegar lá na deformação plástica. Então, em A lá, só comentando aqui, ó, tem esse material dúctil típico, né, como um aço de baixo carbono recozido. Entre os materiais dúcteis existem aqueles que não mostram claramente o patamar de escoamento, como a gente viu em B, né, e as figuras C e D mostram curvas possíveis de materiais frágeis, né? No caso de C, a gente vê um comportamento não linear em baixos níveis de tensão, né? Aqui ó, em C, a gente vê que tá meio, o gráfico tensão-deformação é um pouco curvado, né? Curvo. Então, não é linear, não é proporcional, como a gente tinha visto aqui, tá vendo, ó? Aqui a gente tinha visto um gráfico linear, já que não é. Entretanto, é um material frágil, né? Em D, pessoal, o comportamento é elástico e linear até próximo da ruptura, né? A gente vê aqui mais parecido com aquele primeiro gráfico, tensão-deformação de material frágil que nós vimos, né? Característico de materiais cerâmicos e ligas fundidas de elevada dureza, por exemplo. Pessoal,
Eu vou falar sobre esse ensaio de tração pra gente encerrar a nossa aula, tá certo? Pra não ficar muito conteúdo. Então, pessoal, como a gente já via, né, intuitivamente até comentando, esse ensaio de tração é muito simples, né? Você vai pegar um corpo de prova do material que você deseja analisar, né? E aí você vai submeter ele a uma tração crescente, ou seja, você vai aumentando a tração ao longo do tempo até que esse material atinja a ruptura, certo? E aí as medições que são feitas ao longo do teste que diferem de acordo com o tipo do comportamento do material que você está analisando. Então, por exemplo, quando os materiais são frágeis, né, que a gente não observa aquela zona plástica, né, então, nesse tipo de material, os parâmetros da zona elástica e a tensão de ruptura são identificados no teste. Você consegue identificar de forma fácil, né? Para os materiais dúcteis, né, que a gente viu que tem a fase elástica e a fase plástica, é necessário a gente identificar outros parâmetros, né, como a tensão durante a fase não linear de deformações, né, as tensões que depois que você passa daquela fase elástica, né, as tensões durante o escoamento, quando aquele material possui patamar de escoamento, né, e a tensão máxima que é atingida antes daquele material romper. Então você observa mais algumas características, né. Na próxima aula a gente continua falando, né? Aqui essa figura, pessoal, vou só comentar com vocês, né? A gente tem alguns esforços mecânicos, como eu tava falando, de tração interessante que eu mostro para vocês, né? Quais são esses esforços mecânicos que os materiais podem sofrer, né? De tração, compressão, flexão, torção e cisalhamento. Então, ó, a gente vê aqui o primeiro tração, né? Duas forças puxando de forma perpendicular a seção transversal daquele material. Tração, né? Aqui a gente vê, ó, nessa barra, por exemplo, a gente vê esforço de tração. Se você pensar na fibra da barra, né, que tem aqui, ó, você vê que na parte superior essas fibras desse material elas estão sendo tracionadas e na parte inferior elas estão sendo comprimidas, que é o que mais ou menos ocorre com uma viga, por exemplo, né? Aqui a gente vê o esforço de compressão, quando o esforço é de comprimir a peça, né? Tanto a tração quanto a compressão são esforços normais, a gente chama, porque são normais, fazem 90 graus com a superfície de aplicação, né? São esforços normais. A gente tem o de cisalhamento, né? Que é um esforço que tende a romper a peça, nesse sentido que vocês estão vendo. A gente tem a torção, né? Como a gente está visualizando aqui, ó. E também a gente tem a flexão, certo? Que ocorre quando a gente aplica uma força, né, de forma perpendicular aqui ao eixo longitudinal de um determinado material, certo? Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre classificação dos materiais e aí a conversa, né, vai ser um pouco mais rápida. Bom, pessoal, por hoje era isso que eu gostaria de dizer para vocês. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. A gente se fala na nossa próxima aula. Tchau, tchau.